Fala galera do Magic and Roll, bem-vindo ao meu DVD. Hoje a gente vai aprender 17 números para se fazer com esse baralho especial que a gente vai chamar aqui de baralho mágico. Eu vou apresentar as mágicas para vocês da maneira mais crua possível, porque eu quero que vocês criem as próprias rotinas e as próprias variações e histórias dentro da mágica que vocês vão apresentar. Então eu vou apresentar aqui basicamente só as técnicas para você efetuar algumas ideias de números aqui e depois você mesmo vai criar suas próprias rotinas, a sua própria maneira de apresentar os números, ok? Como eu disse, esse baralho aqui ele é especial, ele tem um segredo dentro dele que vai te permitir fazer centenas de mágicas diferentes. Depende muito da sua criatividade para criar esses números. Aqui eu vou te mostrar 17 deles, mas você vai conseguir tranquilamente criar muitos outros números. O interessante é que esse baralho aqui, apesar dele ser especial, apesar dele ser preparado, você pode entregar na mão da pessoa que está assistindo que ele não vai perceber o segredo. Ele funciona como um baralho normal, você pode usar esse baralho para jogar, você pode usar esse baralho para fazer mágicas de baralho comum mesmo, não precisa fazer sempre as mágicas de baralho preparado. Enfim, ele é um baralho coringa, você pode usar ele como baralho normal ou como baralho preparado. Ele vai te dar 1000 oportunidades, 1000 variações de coisas para se fazer com ele. Vamos aprender agora como que funciona esse baralho e por que ele é tão diferente assim dos outros e por que ele permite todas essas coisas. Vem comigo! Bom, o funcionamento dessas cartas é muito simples. Esse baralho aqui, ele tem um dos lados comum, os três lados dele, né? Os três cantos dele são comuns, só que um desses lados ele foi cortado por uma máquina especial, então a angulação de um dos lados dele, como você pode ver nas imagens, é um pouquinho curvada. Dessa maneira, todas as cartas sendo cortadas aqui, ó, dessa maneira aqui assim, ó, se eu pegar uma delas qualquer e inverter, o lado cortado dela vai estar do outro lado, ou seja, o lado que era para estar cortado aqui, está cortado aqui agora. Dessa forma, eu consigo ter um acesso a essa carta muito mais simples, porque ela vai ficar saliente aqui na lateral. Então é só eu fazer assim que ela sai na minha mão. Isso pode ser feito com uma carta ou com mais cartas. Por exemplo, vamos pegar aqui 3 ases do baralho, ok? Os 3 ases, a gente vai inverter os 3 e colocar no meio do baralho. Então o primeiro ás invertido lá no meio, o segundo ás invertido lá no meio também e o terceiro ás invertido lá no meio também. Bom, os 3 ases invertidos aqui no meio do baralho, eu posso embaralhar que eles vão continuar de fácil acesso, porque os 3 ases estão invertidos, a lateral deles de um lado está menor do que do outro das outras cartas, então eu consigo ter aqui, ó, fácil acesso a 2 ases, o outro está aqui. Ok? Se eu quiser colocar, por exemplo, todas as cartas pretas invertidas, eu consigo também. Posso fazer isso com naipes, com cartas, com números, por exemplo, todos os 7, todos os ases. Então isso me dá uma liberdade muito grande de fazer muitas mágicas que vocês vão aprender aqui hoje. Então essa é a maneira de se encontrar a carta e é por isso que esse baralho se torna um baralho especial. Apesar de tudo isso, você pode entregar o baralho para a pessoa na mão dela, que ela nunca vai perceber que ele é preparado ou que ele tem esse corte. Bom, como eu disse, as cartas têm tamanhos diferentes nas laterais, têm curvaturas diferentes nas laterais. Isso facilita na hora que você coloca ela no meio, só que de maneira invertida das outras. Ela facilita você a ter acesso a ela. Mas como inverter a carta da pessoa no baralho sem que ela perceba que você girou o baralho ou que você girou a carta dela? Vou ensinar para vocês 3 maneiras disso. A primeira é usando um leque, por isso que é interessante usar sempre o baralho básico, porque ele é simples, ele é liso e ele é fácil de se abrir um leque. Se eu abrir o leque para a pessoa tirar uma carta, vamos supor, ela tirou essa carta aqui, ok? Vou entregar para ela, ela vai olhar e quando ela for devolver para o baralho, eu vou fechar o baralho pelo outro canto, colocando o dedo aqui. Eu não volto o leque na direção contrária do que eu fiz. Por exemplo, eu fiz o leque aqui, ao invés de eu fechar o leque por aqui, eu fecho ele pelo outro lado. Dessa forma eu inverti o baralho sem que ninguém percebesse da forma mais sutil possível. Depois disso, ela pode devolver a carta da mesma maneira que ela tirou, que o baralho vai estar invertido. Então a carta dela vai ser a única ao contrário no baralho. Aqui eu já tenho fácil acesso à carta da pessoa.
Mais uma maneira de se inverter as cartas depois que a pessoa escolheu. Vamos supor, ela tirou aqui essa carta, ok? Temos aqui um valete de paus. O valete de paus está na mão dela. Ao invés de eu pegar a carta aqui e devolver no baralho aqui, eu pego a carta por cima, eu não pego por baixo, eu pego por cima, viro e já coloco lá no meio, ok? Então a pessoa está com a carta aqui, eu pego ela por cima e já coloco lá no meio e ela já vai entrar invertida no baralho. A terceira e última maneira, que também é muito interessante de se fazer, você faz assim, né, uma cinta nas cartas para a pessoa escolher uma. Vamos supor que aqui ela tenha escolhido o 2 de ouros, está na mão dela o 2 de ouros. O baralho está virado para baixo. Eu viro ele dessa forma, ok? Pela lateral, e mostro para a pessoa, olha, você poderia ter escolhido qualquer uma dessas. A hora que eu fecho o baralho e vou voltar ele para a posição dele virado para baixo, eu não volto da mesma maneira pela lateral como eu fiz a primeira vez. Eu volto ele pegando por cima e invertendo o lado do baralho. Ou seja, estamos com as cartas aqui, a pessoa escolheu uma, eu viro o baralho de lado, mostro para ela que as cartas são diferentes e inverto ele usando o topo, né? Segurando aqui no topo do baralho, nas partes menores aqui do baralho, e inverto ele. Quando a carta for lá para o meio, ela já vai estar invertida. Bom, depois que a sua carta estiver invertida lá no meio do baralho, para pinçar ela é muito simples. Ela vai ficar saliente. A hora que você segurar o baralho assim, ó, com o polegar e o dedo médio de um lado, o polegar e o dedo médio de outro, pode ser também o indicador, ver o que fica melhor para você. Você vai sentir em um desses lados que a carta está mais saliente que as outras. É simples, é só você afrouxar um pouco os dedos, tentando encostar só na que está saliente, que ela vai sair na sua mão. Parece aqui olhando pelo vídeo que não é tão fácil, mas é só você pegar seu baralho aí e fazer junto comigo, olha só. A carta sai muito fácil lá do meio. Se você não conseguir sentir, ou se as cartas estiverem um pouquinho fora de enquadramento, assim, você pega o baralho, faz isso daqui assim, ó, deixa as cartas bem alinhadas fazendo esse movimento, que aí ela vai sair facilmente na sua mão. O mesmo vale para mais de uma carta. Se você tiver 1, 4, 10, 12 cartas, não importa. É só você ir fazendo isso que você vai conseguir tirar a sua carta. Bom, e para você cortar a carta está lá no meio, só que invertida. É a mesma coisa de pinçar, só que ao invés de você puxar a carta, você vai sentir ela e erguer na posição que a carta está. Então a gente tem a carta aqui, valete de paus, invertida lá no meio, pode embaralhar, não importa. Você vai, sente onde ela está e corta exatamente na carta que está invertida. Bom, Carol, aqui eu tenho cartas de baralho, ok? E eu tenho um apreço muito grande pelos ases do baralho. Por exemplo, as cartas estão todas, tá vendo, misturadas aqui. Por exemplo, se eu quiser pegar um as do baralho, é só eu me concentrar bem aqui e puxar uma carta lá do meio, olha só. Já puxei o as. Vamos deixar ele aqui na mesa, um as aqui. Vou tentar pegar o outro as aqui. Vou pegar outro as aqui. Outro as. Outro as. Lembra? Vamos tentar pegar o terceiro as aqui do baralho. Terceiro as. Vou concentrar mais. Aqui, peguei. Terceiro as do baralho. Consegui. Esse foi um pouco mais difícil. O quarto asa, geralmente, eu não consigo, mas vamos tentar, vamos concentrar bem. O quarto as do baralho aqui. Ops, veio um rei. Mas é fácil consertar isso, é só encostar o rei nos 4 ases que os 4 ases se transformam. Não, para, nos você reis. tá me deixando nervosa. Você vai precisar para essa mágica dos 4 reis e de 3 ases apenas. Vamos procurar aqui os 3 ases do baralho. Qualquer um, não importa o naipe, só os 3 primeiros que aparecerem a gente já pega. Acho que eles estão no topo aqui. 3 ases. Você vai fazer da seguinte maneira.
Cuidado, porque lembra que a gente explicou lá no começo, as cartas são cortadas, né? Então você vai deixar os 4 ases na mesma posição do corte da carta ao lado e os reis também, tá? Então todos estão na mesma posição aqui. Você vai pegar um ás e colocar na frente de um dos reis, ok? Eles têm que estar na mesma posição de corte. Aqui não tá vendo que eu fiz assim, ó, eles já desgrudaram. Então eu vou inverter o ás e agora sim eles estão na mesma posição. Aqui também um ás na frente do outro rei, eles estão na mesma posição de corte. E um outro ás na frente do outro rei, aqui, tá? Tá vendo? Então eles estão certo na posição de corte. O que é necessário agora é você colocar eles lá no meio do baralho, só que invertido dos demais, para a gente conseguir achar eles depois, tá? Então vamos pegar o ás aqui e o rei, eles vão ficar invertidos, tá? Lá no meio. Vamos colocar aqui, por exemplo. Agora eles ficaram de fácil acesso, tá vendo? Porque eles têm aquele corte que a gente já explicou. Então aqui eu consigo tirar os dois juntos. Se eles estão juntos no meio do baralho, eu consigo tirar os dois juntos aqui. E mostrar as duas cartas de uma vez só. Você vai entender daqui a pouco por quê. Então coloquei os dois ases, o ás e o rei, desculpa. O ás e o rei de novo invertido aqui no meio, tá? Na verdade eu não coloquei esse invertido, vou inverter aqui. Invertidos, ok? Dá pra ver também. Aqui o primeiro ás que a gente colocou, aqui o segundo, o terceiro, a gente vai pôr aqui, vou checar se ele está invertido, não está invertido também, vamos virar aqui. Agora sim, a gente tem 3 ases na frente de 3 reis lá no meio, invertidos, então eles vão ficar de fácil acesso. O primeiro eu tiro aqui, facilmente, o segundo eu tiro aqui, tá? E o terceiro eu tiro, aqui, tá vendo? Toda vez que eu tirar um ás, vai vir um rei junto atrás. O último rei que sobrar você deixa embaixo do baralho, não precisa estar invertido, pouco importa. Pronto, o baralho está preparado. Aqui você vai fazer aquilo lá que a gente explicou no começo, sentir as cartas e tentar pegar o primeiro ás junto com o primeiro rei, ok? Peguei o primeiro ás, porque ele estava invertido, ficou de fácil acesso. Nesse momento, o rei vem junto com ele, tá vendo? Só que quando eu mostro assim, parece que só tem uma carta. Então eu mostrei, parece que só tem uma carta. Coloco em cima do baralho e a hora que eu coloco na mesa, o que vai para a mesa? A carta de cima, que é o rei. Então eu mostrei um ás naquela hora, só que na verdade na mesa vai o rei, certo? Então a pessoa acha que tem um ás aqui. A gente vai, procura o outro ás lá no meio do baralho, já está com o rei atrás, tá vendo? Mostra, põe em cima do baralho, põe na mesa. Você pode pôr na mão da pessoa também. Eu prefiro pôr na mesa, porque às vezes você põe na mão da pessoa, ela olha. Aí se ela olhar, já estragou a mágica. Aí você faz com o terceiro a mesma coisa. Mostrou, pôs em cima do baralho. Põe na mesa, que a gente já tem os 3 reis. E no final, lembra do rei que estava embaixo? A hora que você for tirar, você tira a carta de baixo e mostra. Todo mundo vai falar, ixi, errou. Aí você só encosta, que é a mágica. Tá feita. É muito da hora. Carol, cartas diferentes, ok? Vou pedir para você escolher uma delas, o que você quiser aqui. Pode pegar. Mostra para aquela câmera ali. Ok. Beleza? Você viu a carta? Pode olhar? Sim. Beleza? Devolve aqui, vamos colocar lá no meio do baralho e embaralhar as cartas aqui. Embaralha um pouco também as cartas. Essa é a mágica mais rápida do mundo. Eu vou tentar achar a carta dela no meio do baralho em menos de 1 segundo. Põe o baralho aqui na mesa. Olha só. 1. Já foi 1 segundo, né? No já. Já. Era o 2 de paus? Era. A mágica mais rápida do mundo. Bom, essa mágica é muito simples. Se você assistiu o começo do DVD e entendeu o funcionamento do baralho, você já deve ter entendido como que ela funciona. A pessoa vai escolher uma carta. Aqui eu usei aquela maneira de inverter a carta do leque que eu mostrei pra vocês. Pega uma carta, Carol. A pessoa pegou a carta e eu voltei o baralho daquele jeito de inverter, que você já aprendeu no começo do vídeo. Ela mostrou a carta, que aqui no nosso caso agora é o 10 de espadas. A gente colocou no meio e a carta já está invertida. Não importa quanto ela embaralha, quanto eu embaralho, é só você pegar o baralho, sentir, pinçar a carta e tirar.
muito simples. Bom, essa mágica aqui é a mágica das cartas inseparáveis. Eu vou usar aqui as 4 damas para mostrar para vocês esse número. 4 damas, a gente vai perder elas lá no meio do baralho, cada uma em um lugar diferente. Essa mágica chama cartas inseparáveis, porque por mais que a gente embaralhe o baralho com elas lá no meio, já estando separadas, sempre acontece delas ficarem juntas. É incrível. Quanto mais a gente embaralha, mais próximas elas ficam. Não sei se é mal de mulher, por ser dama ou qualquer outra coisa, mas sempre que a gente embaralha bastante, elas sempre ficam juntas. Olha só, se eu abrir o baralho aqui, tenho certeza que as 4 damas vão estar juntas. Bom, essa mágica aqui é a mágica das cartas inseparáveis. Eu vou usar aqui as 4 damas para mostrar para vocês esse número. 4 damas, a gente vai perder elas lá no meio do baralho, cada uma em um lugar diferente. Essa mágica chama cartas inseparáveis, porque por mais que a gente embaralhe o baralho com elas lá no meio, já estando separadas, sempre acontece delas ficarem juntas. É incrível. Quanto mais a gente embaralha, mais próximas elas ficam. Não sei se é mal de mulher, por ser dama ou qualquer outra coisa, mas sempre que a gente embaralha bastante, elas sempre ficam juntas. Olha só, se eu abrir o baralho aqui, tenho certeza que as 4 damas vão estar juntas. Carol, escolhe uma carta pra mim. Mostra pra câmera. Ok. Olhou? Memorizou? Sim. Vamos devolver a carta aqui no meio do baralho. Vou embaralhar. E eu vou fazer essa mágica nas minhas costas. Eu vou pôr o baralho aqui atrás. E eu acho que eu consegui achar a sua carta. Pronto. Eu inverti uma carta aqui no baralho. Eu peguei o baralho inteiro e virei ao contrário uma única carta. Qual que era a sua carta? 3 de ouro. Exatamente, 3 de ouros. Bom, essa mágica é muito simples, você também, se já assistiu as outras, já deve ter percebido como é feito. A Carol escolheu uma carta, ok? Ela escolheu. Na hora de devolver, eu inverti a carta dela, na cara dura mesmo dessa vez, mas só você dá uma distraída na pessoa que não tem problema. Embaralhei, a carta está invertida lá, né? Dá pra gente pinçar ela facilmente aqui, só que eu coloquei ela atrás das minhas costas, e atrás das minhas costas eu pincei, virei e devolvi ela no meio do baralho. Simples isso, assim. Aí depois é só você voltar e a carta vai estar invertida. Carol, antes de escolher qualquer carta, eu preciso que você pense em um número entre 1 e 15, por exemplo. Só pensa, não me fala. Pensou? Uhum. Escolhe uma carta. Não me mostra, mostra pra câmera. Beleza? Você olhou? Olhei. Memorizou? Ok, vamos devolver a carta aqui no meio e embaralhar. Carol, se eu te disser que eu vou tentar deixar essa carta mais ou menos na posição do número que você pensou, sem saber o número que você pensou. Eu não sei que número você pensou, as cartas estão embaralhadas. E eu vou colocar exatamente esse número de cartas aqui na mesa, e ela vai estar exatamente na posição do número que você pensou. Qual foi o número que você pensou? 7. 7, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não era nenhuma dessas cartas. Você podia ter falado 6, 5, você podia ter falado 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, você falou 7. E a 7ª carta, exatamente, a sua carta. Gente, por quê? Não é possível. Carol, você escolheu uma carta, certo? Qualquer carta. Não importa o número que você está pensando. Pra mim, pouco importa. Mostra pra câmera. Ela mostrou. Nesse momento que ela estava mostrando, eu inverti o baralho, ok? Devolvi a carta dela, que aqui é o valete de copas invertida, beleza? Dá pra sentir ele aqui. E o que eu fiz? Embaralhei. Você achou que eu tinha perdido sua carta, mas na verdade, no final, eu dei uma pinçada nela, joguei ela pro topo, depois podia ter jogado ela pra baixo. E depois, na hora que eu embaralhei de novo, eu joguei ela pra baixo. Ou seja, a carta estava perdida lá no meio,
Eu embaralhei várias vezes só pra, sabe, ir conversando e tal, mas eu controlei através da pinça a sua carta lá pra baixo do baralho, ok? Depois disso, a carta ficou embaixo. Eu perguntei pra você, qual foi o número que você pensou? 7. 7. Vamos supor que ela tivesse pensado no 9. Não tem problema. Porque a hora que eu comecei a colocar as cartas na mesa, eu não fui colocando daqui. Eu simplesmente puxei a carta de baixo, que era a sua, que eu tinha controlado, tá vendo? Eu puxei ela um pouquinho pra trás. E a hora que eu fui colocando as cartas na mesa, eu fui colocando as cartas que estavam em cima dela, tá vendo? Olha só. Então se você tivesse falado 30, vamos supor, essas cartas aqui não importam, vamos supor, você falar, número 5, então eu tirava 1, 2, 3, 4, aí a quinta carta eu puxava a sua, que estava pra trás aqui, coloquei na mesa, Isso é muito quinta bom. carta. A carta tá embaixo, vamos supor, a pessoa pensou no número 10, você controlou pra baixo, fez a arredagem, conta até 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 você tira a carta da pessoa. E aí vai parecer que ela estava na posição do número que a pessoa pensou. Muito bom. Carol, escolhe uma carta aqui. Não deixa eu ver, mostra pra câmera. Beleza? Ok? Vamos devolver ela aqui no meio do baralho e embaralhar, ok? Vou colocar o vidro aqui, não tem problema. Embaralhar mais um pouco. Ok? Carol, não vou precisar das cartas. Só olha pra mim. Sua carta, por acaso, eu tô vendo, era uma... Pensa na sua carta. Era uma carta preta, certo? Era. Olha bem pra mim. Era uma carta preta, era uma carta ímpar. Carta preta, ímpar, preta. Era de paus. 5 de paus. Por quê? 5 de paus. Não. Essa mágica é muito simples de fazer Não, também. não é impossível. É muito fácil. A pessoa vai escolher uma carta, ok? Escolhe outra, só pra gente demonstrar. Mostrou pra câmera. Ok? Nesse momento eu inverti o baralho. Devolvemos ela invertida. E aí na hora de embaralhar, tá vendo? Ela tá aqui no meio, invertida, tá? Na hora de embaralhar, primeira coisa que eu fiz, eu tirei ela e passei ela pra baixo do baralho. Eu nem vejo. Então ela tava lá no meio do baralho, fácil de ser pinçada, né? Então a primeira coisa que eu fiz, o primeiro movimento foi pinçar, depois eu fui colocando as outras por cima. A hora que eu olhei pra você, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada na boca do baralho. Eu fiz assim, tava olhando pra cá, olhei pra você, aqui olhando também pra carta. Bati o olho aqui nas cartas e joguei o baralho. Então, olha só, mais uma vez. Eu fiz esse movimento, olhei pra você, olhei pro baralho e joguei. Você achou que o meu movimento de olhar pro baralho foi pra jogar ele de volta, mas foi pra olhar a carta de baixo. Então, olhando a carta de baixo, que foi a carta que eu controlei, eu descobri que era o valete de copas. Aí eu fui só jogando com ela, falando, sua carta era preta, né? Sua carta era ímpar, de paus, até falar a carta que eu já sabia, desde a hora que eu olhei o fundo do baralho. Carol, escolhe uma carta aqui. Mostra pra câmera. Beleza. Presta aqui pra mim. Vamos devolver ela lá no meio, tá, do baralho. Aqui. Embaralhar. E o baralho vai no meu bolso agora. Vou colocar o baralho aqui no meu bolso de trás. Tá? O baralho tá dentro do meu bolso. E eu vou tentar aqui do meu bolso tirar uma única carta. Aqui. Uma carta eu tirei do meu bolso. Parece? Era. 6 de paus. A carta no bolso tem o mesmo princípio das outras mágicas, ok? A pessoa vai escolher, né? A Carol escolheu, por exemplo, aqui o Ás de Copas. A gente vai colocar o Ás de Copas invertido lá no meio do baralho. Tá? Ok? Pode embaralhar, não importa. Você vai colocar no bolso o baralho e lá de dentro você vai sentir qual é a carta que está invertida, pinçar ela, tirar e mostrar. É o mesmo princípio de todas as outras mágicas. Carol, escolhe uma carta. Antes de olhar a carta, pense em um número entre 1 e 15, mais ou menos. Tá. Pensou? Ok, pode olhar a carta. Mostra pra câmera. Beleza? Vamos lá, devolver aqui.
no meio e vou embaralhar as cartas. Ok? O baralho eu vou colocar no meu bolso aqui de trás. Carol, qual foi o número que você pensou? 10. 10. Tá, eu vou tirar aqui então do baralho. Deixa eu pegar... tirar as 10 primeiras cartas do baralho, tá? Uma carta. 2 cartas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Qual era a sua carta? Um mais. Era o Ás de Paus? Era. Exatamente na 10ª posição do baralho. Bom, para fazer essa mágica a gente vai fazer basicamente o de todas, né? Ela vai escolher uma carta que, por exemplo, vamos supor que tenha sido Ás de Paus, parecida com a sua lá da outra vez. A gente vai colocar ela invertida no baralho, né? Não esquece de inverter. A gente vai embaralhar. A maneira que eu fiz mais difícil do que deve ser feito. Eu deixei a carta dela no meio do baralho, tá? Aqui na posição invertida, né? Pra gente conseguir pinçar. E a hora que eu coloquei o baralho no bolso, eu fui tirando as cartas de cima. Então 1, 2, 3, até chegar na 9ª carta. A hora que chegou na 9ª, eu parei. E a hora que eu fui tirar a 10ª, eu senti dentro do meu bolso a carta e tirei o Ás de Paus, na outra hora que era dela, mas aqui a gente está usando o Ás de Espadas. Essa maneira é mais difícil, você pode fazer de uma maneira muito mais fácil. Na hora de embaralhar as cartas, você pode pegar simplesmente e controlar a carta dela para o fundo do baralho. Como que a gente faz isso? Fazendo embaralhamento em duo. Então a primeira carta que a gente puxa é a dela, a gente pinça a dela, depois vai tirando as de cima e colocando como se a gente estivesse embaralhando. Como a carta dela está embaixo, você fica de fácil acesso, né? Ela fica de fácil acesso. E a hora que você começa a tirar as cartas, você vai tirando de cima. 1, 2, 3. Você pode fazer tanto no número que ela pensou, ou então você vai tirando as cartas e pede para ela falar para a hora que você quiser. Então, a hora que ela falar para, você, ao invés de pegar a carta de cima, você tira do bolso a carta da boca e mostra que foi a carta dela. Legal? Bom, essa mágica aqui é para quem gosta de jogar poker. Você não joga poker, né, Carol? A sequência mais top do poker é você ter na sua mão um 10, uma dama, um valete, um rei e um ás do mesmo naipe. Isso é praticamente impossível. É uma probabilidade muito baixa de você ter essa mão com você. Se você tiver ela, você ganha de qualquer pessoa. Eu vou embaralhar as cartas aqui e tentar fazer uma mágica que qualquer jogador de poker ficaria impressionado. Porque, olha só, depois de embaralhar, eu vou tirar daqui do baralho 5 cartas. Tirei 5 cartas. São exatamente o 10, o valete, a dama, o reis e o ás de ouro. Com essas cartas eu ganharia de qualquer jogador do mundo. Bom, para fazer essa mágica você vai primeiro separar, né, um Royal Flush aqui, que são essas cartas, e vai inverter elas no baralho, ok? A mesma coisa que a gente fez com aquela mágica dos ases. Inverte e embaralha antes, tá? Deixa bem embaralhado e só depois você começa a apresentar a mágica. Depois de embaralhar bem, você fala para a pessoa, você pode até dar para ela embaralhar, você fala para a pessoa que vai conseguir tirar do baralho de forma muito rápida a melhor mão de poker existente. Você pinça as cartas, coloca na mesa, vê se tem 5, então é só virar que vão ser as 5 cartas do Royal Flush. Carol, você sabe qual que é a carta ou as cartas mais importantes do baralho? O ás. O ás, ok, certo, os ases. A gente vai baralhar aqui e eu vou tentar, de uma maneira bem rápida, encontrar os 4 ases do baralho, ok? Olha só. 1,
2, 3. Os 4 ases do baralho. Show. Bom, para fazer essa mágica você vai separar os 4 ases, deixar eles invertidos, aqui eles já estão invertidos, colocar no meio do baralho e embaralhar. Essa parte você não mostra para a pessoa, tá? Você já deixa eles preparados, embaralhados lá no meio, sem a pessoa saber disso. Você embaralha as cartas, pede para a pessoa embaralhar, pouco importa. Você alinha bem elas, pinça e tira as cartas. E aí você já vai ter pinçado os 4 ases. Se você embaralhar e um as acabar ficando no topo do baralho ou embaixo, pode ser que na primeira pinçada você não consiga pegar os 4. Por isso é sempre bom você jogar na mesa eles virados para baixo, que aí você consegue olhar e ver se tem 4 mesmo. Se não tiver 4, você fala, acho que está faltando 1, você tira de novo e mostra que são os 4 ases. O baralho ele tem 52 cartas. 52 mais os 2 coringas, mas aqui eu tirei um desses coringas. Então a gente tem 52 dividido por 2, a gente tem 26 cartas pretas, 26 cartas vermelhas, ok? Seria muito demorado eu ficar carta por carta separando, para separar as vermelhas das pretas. Mas se eu começar a embaralhar o baralho assim, ó, eu posso tentar controlar as cartas com a força do pensamento, só estalando os dedos assim, e fazer, ó, as cartas ficarem todas vermelhas de um lado e todas pretas do outro. Para fazer essa mágica você vai ter que separar antes dela as cartas pretas das cartas vermelhas, ok? E aí você vai inverter, aqui já está invertido, mas você vai inverter as pretas ou inverter as vermelhas. Dessa forma, as vermelhas estão aqui, ó, tá vendo? Consigo cortar diretamente nas vermelhas e as pretas aqui. Então separa preta de vermelha e inverte, ok? Dessa forma, depois que eu embaralhar as cartas, eu vou conseguir pinçar as cartas pretas ou as cartas vermelhas, porque elas vão ficar salientes. Aqui, por exemplo, se eu pinçar as cartas aqui, ó, eu só vou tirar a carta preta, tá vendo? E aí eu vou embaralhando daquele embaralhamento hindu que a gente já aprendeu lá no começo do vídeo. Uma vez eu vou tirar algumas cartas pretas, depois eu faço mais uma vez para confirmar, na terceira eu só sinto para ver se está tudo ok. A partir desse momento eu já separei de novo as pretas das vermelhas. E aí é só você mostrar para a pessoa. Eu vou embaralhar as cartas aqui e eu vou tirar uma aqui do meio, qualquer carta, mostrar para você, você decora essa carta, tá? Vamos ver aqui essa carta, decora ela. Sim. Decorou? Uhum. Vou colocar ela lá no meio de novo, embaralhar as cartas e pedir para o nosso câmera também decorar uma carta aqui. Vou pegar aqui, câmera, decora. Beleza? Beleza. Ok. Queria pedir para vocês essa mágica você pode fazer com uma, com 2, 3, 4, 5 pessoas. É sempre mais do que uma. A gente vai fazer com 2 aqui, mas o legal é você fazer com mais de 3. Quando eu estalar meus dedos, vou pedir para vocês dois falarem em voz alta o nome da carta de vocês ao mesmo tempo. Pode ser? Vai. 1, 2, 3. 2 de ouro. Ah, para, não! É muito legal. Essa é muito legal. Se você fizer com 3, 4 pessoas, vai virar um coro da mesma carta. Entendeu? Bom, essa mágica é muito simples. Antes de começar, eu deixei pinçado aqui o 2 de ouros, separado, tá vendo? Então o único virado, invertido, era o 2 de ouros. Eu embaralhei as cartas, pincei o 2 de ouros e mostrei pra Carol. Ela pensou no 2 de ouros, ok? Devolvi o 2 de ouros lá no meio, embaralhei as cartas de novo, e o que que eu fiz? Opa! E o que que eu fiz? Pincei novamente o 2 de ouros e mostrei pro Jay. A hora que eles foram falar a carta deles, obviamente, eles falaram o 2 de ouros. Nossa, muito legal. Carol, escolhe uma carta pra mim. Mostra pra câmera. Beleza? Olhou a carta? Sim. Vamos devolver lá no meio. Vou embaralhar e eu vou fechar os olhos e vou achar sua carta de olho fechado, tá? Pra ter certeza que eu vou estar de olho fechado, você mesmo vai tampar meu olho, tá? O baralho aqui na mesa e eu sem olhar vou tirar uma carta. Foi essa carta. Ah, não! De olhos fechados. Bom,
Bom, essa mágica é o mesmo esquema das outras, a pessoa vai escolher uma carta, por exemplo aqui o 9 de paus, a gente vai devolver ela invertida, naquele esquema de sempre. Você vai embaralhar, não tem problema, e de olho fechado mesmo, você põe o baralho em cima da mesa, você vai, sente a carta, ok? Puxa, tira, não precisa olhar para fazer isso, porque você só vai usar o tato dos dedos. Carol, escolhe uma carta aqui. Mostra para a câmera. Beleza? Ok, vamos colocar lá no meio. Aqui. Beleza? Embaralhar. Faz assim com a mão, Carol. Essa mágica a gente vai fazer na sua mão. Tá? As cartas estão na sua mão. 1, 2, 3. Sua carta era o 8 de copas? Era. Carta na mão da pessoa. Essa mágica é muito simples, da mesma maneira que as outras, a pessoa vai escolher uma carta, ok? A gente já inverteu, eu vou ensinar pra vocês também. Essa maneira de inverter é assim. A hora que eu vou tirar, eu já inverto, depois eu viro. Meu, isso é muito bom. Aí depois é só devolver, a carta já está invertida aqui, tá vendo? E aí você pode embaralhar e tal, é a mesma coisa de sempre. Você pôs na mão da pessoa, você sente onde está a carta, puxa, se a carta não vier sozinha, você segura um pouquinho. Se ela já vier sozinha, você tira e mostra a carta que ela escolheu. Carol, escolhe uma carta. Mostra pra câmera. Ok? Aqui. Carol, você podia ter escolhido qualquer uma dessas cartas aqui, ok? Mas você escolheu essa carta aqui. Vamos colocar ela lá no meio do baralho, beleza? Vou embaralhar. Esse baralho, ele é meio fofoqueiro. Eu não sei a sua carta, mas ele sabe. E se eu pegar o baralho e ouvir os sons que ele emite, através desses sons ele vai me contar a sua carta. Por exemplo, ó, ele acabou de me falar que sua carta era uma carta vermelha. Era vermelha, né? Sim. Agora ele falou que sua carta era uma carta par, era um número par. Sim. Por que você sabe, gente? Não. 6 de ouros, ele falou. 6 de ouros, era isso? Essa mágica também tem o mesmo princípio das outras. A pessoa vai escolher uma carta, ok? Ela escolheu, vamos supor aqui, o 3 de espadas. Inverti o baralho, vocês não perceberam, mas eu inverti. Ou vocês perceberam já, porque vocês já entenderam, né, como que a gente faz essa inversão. Então, aí eu coloquei a carta lá no meio. E ela tá, né, daquele jeito que a gente consegue pinçar. Eu embaralhei, tentando deixar, pinçando a carta e fazendo com que ela fosse lá para baixo do baralho no embaralhamento, ok? Então vamos supor, ela tá aqui no meio agora, embaralhei. Eu joguei ela lá para baixo no embaralhamento. E a hora que eu fui fazer o som do baralho na minha orelha, como ela tava na boca do baralho, eu dei uma espiadinha na boca do baralho. Então eu fiz esse movimento. Quando eu joguei o baralho pra minha orelha, eu olhei que era o 3 de espadas. E aí eu só fui brincando com você. O baralho, tá falando que ele é preto, eu já sabia a carta. Falou que ela é um número ímpar, porque é o 3. Era de espadas, até eu falar. O baralho acabou de me contar, foi o 3 de espadas. Top. Carol, a gente vai pegar aqui o baralho, tá? E vamos embaralhar ele, por exemplo, virado ao contrário. Vamos pegar metade dele, virar ao contrário assim, tá vendo? Então vai ficar carta pra cima e carta pra baixo. E a gente vai embaralhar as cartas dessa forma. Vai ficar uma bagunça enorme aqui, olha só. Embaralhar mais um pouco. Carta pra cima, carta pra baixo. Eu acho que demoraria um tempão pra gente arrumar tudo isso daqui. Porque cada vez que eu embaralho, fica mais bagunçado ainda, tá vendo? Carta pra cima, carta pra baixo. Vamos continuar embaralhando um pouco aqui assim, ó. Olha só. Mais algumas vezes no baralhamento que a gente chama de embaralhamento hindu. Mais algumas vezes aqui. A gente vai bagunçando cada vez mais as cartas, às vezes não, às vezes sim. Mas sabe o que é interessante? Se eu pegar essa carta aqui e colocar em cima, eu deixei todo o baralho Não, essa você tá organizado. zoeira real. Você não tá...
Antes de começar essa mágica, eu peguei a parte superior do baralho, cortei o baralho em dois e inverti todas as cartas de cima. Então ficou metade numa inversão, metade em outra, tá vendo? Aqui as de cima estão em um ângulo, as de baixo estão em outro. Eu corto o baralho exatamente nessa inversão, tá? E viro as cartas ao contrário. Lembra de virar as cartas assim e não assim, senão você vai desinverter a nossa inversão lá do começo. Então a gente pega a metade superior, que está invertida, vira de ponta cabeça e embaralha. Pode embaralhar quanto quiser, não tem problema. Embaralha várias vezes, pode dar para a pessoa embaralhar para deixar bem bagunçado. Feito isso, você vai começar a fazer aquele embaralhamento hindu, pinçando as cartas que estão invertidas, tá vendo? Então eu pincei algumas invertidas aqui, coloquei embaixo, pincei mais um pouco algumas aqui, coloquei embaixo, vai fazendo isso e colocando as cartas que você for pinçando todas lá para baixo. A hora que você fizer isso umas 3, 4 vezes, você vai sentir que o baralho voltou àquela posição inicial, de metade, metade. Isso significa que metade já está virada para cima e a outra metade já está virada para baixo. Você conseguiu separar perfeitamente as cartas. Galera, eu estava aqui finalizando a edição do DVD, a produção do DVD, quando eu tive uma ideia e falei assim, tem mais uma coisa que eu posso ensinar para eles, então eu vou colocar como extra. Ao invés de a gente ter 16 mágicas nesse DVD, a gente vai ter 17. E essa última dica eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas suas mágicas, é uma dica muito interessante. Alguns de vocês podem estar habituados com isso ou não, mas existe uma técnica dentro da mágica que se chama force. O que significa force? É forçar uma carta. Você força a pessoa que você está fazendo a mágica a escolher uma carta que você quer que ela escolha. Sabe quando o mágico vira para a pessoa e fala assim, escolhe uma carta? Na cabeça da pessoa, aquilo vai ser uma escolha totalmente aleatória, e muitas vezes realmente é. Mas a gente pode fazer com que essa escolha da carta da pessoa não seja aleatória. A gente pode fazer com que a pessoa escolha exatamente a carta que a gente quer que ela escolha. Você pode fazer esse force tanto com o baralho normal, quanto com o baralho que a gente está usando nesse DVD. Se você fizer com o baralho normal, você vai ter que arrumar esse baralho de uma forma antes e a pessoa não vai poder embaralhar as cartas. Ao contrário desse baralho que a gente está usando aqui no nosso DVD. Tem uma maneira que a gente pode preparar o baralho, entregar o baralho para a pessoa embaralhar e mesmo assim estar apto a forçar essa pessoa a escolher a carta que a gente quer que ela escolha. Basta a gente separar a carta que a gente quer que ela escolha e inverter ela no baralho, como a gente vem fazendo desde o começo do DVD. A gente inverte, por exemplo, na imagem que você está vendo aí, vamos inverter o 10 de paus. O 10 de paus é a única carta invertida, então fica muito fácil para a gente pinçar essa carta. A carta está invertida, a pessoa a partir de agora pode embaralhar quanto ela quiser. No final do embaralhamento, a gente vai pinçar essa carta e jogar ela lá para baixo do baralho. Depois que a carta está lá embaixo do baralho, a gente vai fazer essa técnica chamada arredagem, que a gente já utilizou em uma das mágicas aqui no DVD. Dessa forma, a gente começa a tirar as cartas de baixo do baralho, dizendo para a pessoa falar para quando ela quiser selecionar uma carta. Ela vai achar que a gente está tirando as cartas de baixo do baralho, quando na verdade a gente deixou uma carta ali para trás preparada para quando ela falar para a gente pegar essa carta, que já é a carta que a gente selecionou desde o começo, o 10 de paus. A gente pode fazer esse número também com um baralho comum, como eu disse, mas aí o baralho não vai poder ser embaralhado. Ou então a gente embaralha, olha a boca do baralho e aí vai ter que forçar exatamente aquela carta que está na boca. A gente não vai poder forçar uma carta pré-selecionada por nós. Forçando uma carta, você pode fazer diversas mágicas. Vamos supor que eu escreva o nome de uma carta no papel, dobre esse papel, entregue para a pessoa e fale para ela, só abre esse papel no final da mágica, tudo bem? Vamos supor que eu tenha escrito nesse papel 10 de paus, a mesma carta que a gente estava usando antes. Dobro o papel, entrego para a pessoa, ela não sabe o que está escrito lá. Eu vou lá e forço ela a escolher o 10 de paus. Ela vai achar que ela escolheu o 10 de paus de forma muito aleatória. Aí eu peço para ela abrir a previsão e lá está escrito 10 de paus. Essa é uma das mágicas que a gente pode fazer forçando uma carta. Outra maneira é, eu forço 10 de paus, por exemplo, ela vê a carta, não me mostra, coloca no meio do baralho e embaralha. Para ela, eu não sei de maneira alguma que carta ela escolheu, até porque ela escolheu a carta, ela mesma pegou, colocou no meio do baralho e nem me devolveu as cartas. Eu olho nos olhos dela,
faço um pouco de mistério e digo, você escolheu o 10 de paus. Eu posso adivinhar a carta que ela escolheu. Eu também posso teletransportar a carta. Imagina se eu tenho duas cartas 10 de paus. Se eu tenho dois baralhos, eu pego o 10 de paus de um outro baralho, tá? E coloco em qualquer lugar do lugar que a gente está. Pode ser no meu bolso, pode ser no bolso da pessoa se ela não perceber. Pode ser dentro da capinha do meu celular. Uma carta duplicada eu coloco em qualquer lugar do nosso cenário. Vamos supor que eu pego um 10 de paus e coloque no teto. A pessoa não viu que o baralho está lá, que o 10 de paus está lá. Eu pego um outro baralho que também tem um 10 de paus, forço o 10 de paus, a pessoa olha, coloco no meio, embaralho, guardo dentro do baralho e falo para ela que questão de segundos eu vou fazer a carta dela aparecer no teto. Estala os dedos, na hora que ela olhar para o teto, vai ter um 10 de paus grudado lá e ela vai achar que essa carta se teletransportou da sua mão para o teto, porque você forçou aquela carta, você já sabia, então você já deixou uma outra carta duplicada colada lá no teto. Espero que com essa ideia, com esse número, você consiga criar outras mágicas. Como que você vai usar essa técnica do force, de forçar a carta? Me conta lá no meu Instagram ou no meu Twitter, eu quero saber. Se você criar uma mágica nova, filma e me manda, me marca lá no seu Instagram, beleza? Bom galera, muito obrigado por ter adquirido esse DVD, espero que você consiga entreter pessoas e perder a timidez e tudo mais que a mágica pode agregar quando você aprende, desde a habilidade manual até a parte de você ter um hobby, ter uma ocupação, ter alguma coisa para fazer, entreter pessoas. Ela também ajuda muito você a trabalhar a sua lógica, a sua mente. Fica atento também que logo vai sair o meu primeiro curso de mágicas com baralho. Você vai poder comprar ele online e assistir o curso totalmente na sua casa, assim ó, imediatamente você vai baixar o curso e vai assistir na sua casa. Obrigado, até o próximo DVD, quem sabe. Obrigado Carol, obrigado Jay, nosso querido câmera. E até o próximo DVD. Valeu, gente!